Isso aconteceu em setembro de 2022. Na época, eu morava em Wisconsin e cursava o 2º ano do ensino médio. Conheci Austin, de 17 anos, durante meu trabalho de verão. Ele tinha estudado na mesma escola que eu, mas foi expulso por plágio, foi o que ele me disse e eu não questionei. Plagiar no ensino médio resultava em detenção, mas na universidade poderia levar à expulsão, então imaginei que ele tinha sido expulso por outro motivo. Nos tornamos amigos e ele me buscava e levava para casa no verão quando trabalhávamos juntos. Eu não tinha carteira de motorista na época. Também quero deixar claro que era bastante óbvio que ele tinha uma queda por mim, mas eu não correspondia. Para esclarecer, ele se ofereceu para me dar carona e eu até ofereci dinheiro para ajudar com a gasolina. Assim, nunca dei a entender que estava interessada nele. Avançando rapidamente. Na 2ª ou 3ª semana de aula, Austin e eu voltávamos de uma festa organizada por um amigo em comum do ensino médio. Novamente precisava que me levassem para casa. Ao parar o carro na minha casa, Austin finalmente perguntou: "Acho que a gente deveria sair juntos um dia desses." Eu disse para ele: "Desculpa, Austin, eu não sinto o mesmo por você. Gostaria que continuássemos amigos." Percebi que minha resposta o chateou. Pensando melhor, agora entendo que ele pode ter interpretado mal a situação. Peço que não me julgue severamente. Minha única desculpa é que eu era apenas uma adolescente na época. Nos despedimos e entrei em casa. Tirei meus sapatos, coloquei meu pijama, escovei os dentes e estava pronta para ir dormir. Antes de dormir, recebi uma mensagem de uma amiga. O que li na tela é algo que nunca vou esquecer. Era uma mensagem de vários parágrafos explicando como Austin tinha tirado fotos minhas secretamente enquanto eu dormia, pela janela do meu quarto. Enquanto essa revelação ainda me atingia, várias fotos minhas dormindo chegaram ao meu celular. Aparentemente, Austin se gabou disso na festa e mostrou sua coleção, que depois chegou até mim. Quando te dizem algo assim, você fica paralisada. Eu sabia que Austin tinha uma queda por mim, mas não achei que chegaria a esse ponto. Além disso, eu estava exatamente na mesma posição que nas fotos. Primeiramente, verifiquei minha janela e fechei as cortinas. Depois, imediatamente mandei uma mensagem para Austin em letras maiúsculas: "Nunca mais me procure." Ele pareceu entender imediatamente por que eu dizia isso e começou a se desculpar, fazendo-se de vítima. Isso me deu vontade de gritar depois de ler essas mensagens patéticas. Pedi para ele me esquecer e não entrar mais em contato. Depois eu bloqueei ele. Sem sono, levantei para tomar um pouco de melatonina a fim de conseguir dormir. Não sei quanto tempo dormi, mas acordei com o barulho da minha janela se quebrando. Levantei de súbito e vi uma silhueta escura entrando pela janela. Corri até a porta, mas a silhueta se lançou sobre mim. Ao tentar me alcançar, escorregou em um vidro quebrado e caiu no chão. Quando olhei para trás, vi que na verdade era Austin e que ele também estava com uma faca na mão. Comecei a gritar histericamente. Meu pai saiu rapidamente para o corredor, questionando o que estava acontecendo. Só consegui apontar para a porta do meu quarto. Quando ele entrou lá, Austin já tinha partido. Depois que expliquei quem era, ele imediatamente chamou a polícia, que chegou 10 minutos depois com os bombeiros. Eu não percebi na hora, mas ao sair do quarto, meus pés estavam cortados por cacos de vidro. Eu havia perdido muito sangue, me sentindo fraca e tonta. Depois de explicar minha história para a polícia, os bombeiros me levaram ao hospital onde passei uma noite. A polícia levou um tempo para encontrar Austin, mas finalmente o prendeu. Durante o julgamento, ele falou e confessou que não sabia por que tinha agido assim e também disse que estava apaixonado por mim. Austin foi condenado por invasão de domicílio e tentativa de homicídio em 1º grau, entre outras acusações. A promotora encontrou provas adicionais que demonstraram a intenção do réu de me matar. O veredito final foi invasão de domicílio e tentativa de homicídio em 1º grau. Após um ano, ele recorreu da condenação por homicídio. Eu não conheço todos os detalhes, mas a saúde mental dele e o fato de não ter antecedentes criminais antes daquela noite tiveram um papel importante no recurso. Austin está cumprindo uma pena de 16 anos de prisão, após a justiça ter sido feita. Fico muito nervosa quando conheço pessoas novas, especialmente homens. Eu sei que pode parecer loucura, mas ainda tenho muito trauma por causa daquela noite. Espero que Austin vá para o inferno pelo que ele me fez. Minha esposa faleceu há mais de 15 anos, morta por um motorista bêbado.
Depois de chorar por vários anos longos, decidi tentar os encontros online para dar um pouco de vida à minha vida amorosa. No começo dos anos 2000, os encontros online tinham acabado de ser introduzidos. Me inscrevi no Match.com, preenchi os formulários de sempre e escolhi algumas fotos minhas que achei apresentáveis. Em um dia dei match com uma mulher que tinha interesses similares aos meus. Ela dizia ser um pouco mais jovem do que eu e morar na mesma cidade. E embora ela não fosse uma nota 10, ela não era feia. O nome dela era Alexa, e nós nos demos bem. Começamos sendo amigas online e, com o tempo, passei a vê-la como mais do que uma amiga. Decidi que queria conhecê-la, então criei coragem e perguntei se ela queria se encontrar comigo. Alexa, você gostaria de tomar um drink tipo no bar local? Alexa respondeu que adoraria. Ela conhecia minha situação familiar, a morte da minha esposa, então foi muito paciente e compreensiva comigo. O bar local tinha um clima country e era frequentado por todos da cidade. Antes das redes sociais, esse bar era o ponto de encontro de todos. Era meio que um lugar que só os moradores locais conheciam. Por ser uma cidade com poucos turistas, quase todos os moradores se conheciam. Também era um grande ponto de fofoca. A gente morava numa cidade pequena, então não tinha segredo. A polícia estadual, caminhoneiros e outros frequentavam o local ocasionalmente. Eu tinha alguns amigos caminhoneiros e me dava bem com todos. Alexa e eu combinamos de nos encontrar no dia seguinte, então me preparei. Fazia anos que eu não tinha um encontro, então eu estava compreensivelmente nervosa. Me preparei, garantindo que tivesse dinheiro suficiente, meu carro limpo e todos os preparativos habituais antes de um encontro. O bar ficava a cerca de 5 minutos da minha casa, então cheguei um pouco mais cedo para me preparar. Quando entrei e dei uma olhada ao redor, ela não estava em lugar nenhum. Deduzi que ela estava atrasada, então peguei uma mesa e avisei por mensagem que já havia chegado. As pessoas no bar começaram a me encarar e comentar sobre minhas roupas. Gabriela, a garçonete de 19 anos, era filha do dono do bar e estudante. Lembra quando eu falei que o bar era lugar de fofoca? Para saber o que está acontecendo, pergunte a Gabi. Quando não tinha muita gente, a Gabi ia para essa internet pesquisar sobre criminosos e tudo de estranho que estava acontecendo. Eles tinham um quadro com fotos dos criminosos e pedófilos da região. Como eu disse, cidade pequena, sem segredos. Gabi comentou sobre minha roupa e perguntou se eu tinha um encontro. Quando eu concordei, ela pediu para ver uma foto da minha suposta amiga. Mostrei para ela e ela fez uma cara estranha. Ela murmurou um comentário simpático e foi buscar minha bebida. Achei estranho, pois Gabi é do tipo que conversa sem parar, a ponto de esquecer de entregar os pedidos de bebida. Recebi uma mensagem da Alexa dizendo que ela estava presa no trânsito, a 10 minutos de distância. Nesse momento, percebi que Gabi conversava com outros clientes, mas eles se viravam constantemente para me olhar. Eram olhares indescritíveis. Olhando ao meu redor, vi que todo mundo desviava o olhar quando eu cruzava com eles. Recebi outra mensagem da Alexa dizendo que ela estava a 5 minutos. Gabi trouxe minha bebida e pediu para ver novamente a foto da Alexa. Mostrei para ela de novo. Após ver, ela me indagou. Você sabe quem é, certo? Ah, é a Alexa, respondi para ela. Não, é um homem vestido de mulher. Esse cara gosta de perseguir as pessoas e levá-las a roubar dinheiro para ele. Ela disse que ele saiu da prisão há 6 meses por bom comportamento. Fiquei boquiaberto antes de explodir. O quê? Esse cara tinha um prazer perverso em atacar homens solitários como eu. Ele era a ovelha negra de uma família influente, com parentes nas forças policiais, jornais locais, conselhos municipais, sistema judiciário e até no conselho escolar. Alexa foi acusada de assediar pessoas em sites de namoro e de ir à casa das vítimas para roubar objetos de valor. Ele invadia a casa das vítimas antes de escolhê-las como alvo. Pelo que Gabi me contou, ele ficou preso por 2 anos e foi libertado com um acordo feito com o promotor do condado, com as seguintes condições: não usar sites de namoro, realizar terapia para gerenciar impulsos, usar um dispositivo de monitoramento para evitar voltar à casa das vítimas, nunca entrar em contato com as vítimas, estar em liberdade condicional por 4 anos. Gabi contou que acionou a polícia porque esse homem não deveria mais estar em sites de namoro. A polícia me pediu para ficar calma e agir naturalmente até a chegada deles. Eu achava que estava calma. Como ficar calma quando esse cara disfarçado de mulher está tentando me paquerar? Eu estava enfurecido, sem palavras para descrever o que sentia.
mas eu queria manter a calma para não explodir. Recebi outra mensagem da Alexa dizendo que tinha acabado de estacionar. Tive vontade de sair e matar aquele desgraçado. A Gabi me disse que um dos caminhoneiros me protegeria se algo desse errado. Alguns segundos depois, a porta do bar se abriu e a mulher do Metcon entrou. Um silêncio pesado caiu sobre o bar. Acenei vagamente para ela, tentando manter a calma para não explodir a mandíbula dela. Gabi, muito educada, perguntou a Alexa se precisava de uma mesa. Alexa respondeu: "Ah, não, meu encontro está ali." Nesse exato momento, 2 carros do xerife do condado estacionaram e a impostora de Alexa fugiu. Ela não foi muito longe, pois um policial saiu do carro e a derrubou. Enquanto tentava convencer a polícia de que era uma mulher, imitando a voz feminina usada por ela. Ela foi presa e ficou na cadeia por um período muito maior que o anterior. Desde aquele dia, jurei que nunca mais colocaria os pés em um site de namoro online. Sou uma universitária de 20 anos, e isso aconteceu comigo há alguns meses. Minha vida amorosa nunca foi das melhores, mas tive alguns relacionamentos. Isso era principalmente porque eu não tinha tempo para sair com garotas. Minha vida se resumia aos estudos. Como estudante de engenharia, você pode imaginar o quanto eu estava sobrecarregada com as tarefas da faculdade. Certa noite, estava na casa de um amigo que tinha acabado de me apresentar sua nova namorada. Eles aparentemente se conheceram no site de namoro Plenty of Fish. Eu nunca tinha ouvido falar. Ela era legal, mas ao longo da noite, comecei a ficar com ciúmes do relacionamento deles. Meu desejo de conhecer alguém estava crescendo, então decidi tentar os encontros online. Era a minha primeira vez tentando encontros online, então tudo era novidade para mim. Minha amiga tinha recomendado o Plenty of Fish por ser aparentemente o site mais confiável. Pagar $30 por uma assinatura em um site de encontros é um pouco exagerado. Paguei o valor e comecei a criar meu perfil com informações e fotos minhas. Na primeira semana não tive nenhuma correspondência. As poucas garotas com quem dei match nem me responderam, ou eram bots. Esse era um dos motivos pelos quais eu não curto muito encontros online. Confiável, sei. Após alguns dias sem atenção, deixei o aplicativo de lado e voltei à minha rotina normal. 2 semanas depois, eu estava no cinema com meus amigos quando recebi uma notificação do Plenty of Fish. Abri a mensagem e vi que tinha dado match com uma garota muito fofa, um pouco mais nova. Ela estudava na mesma universidade e morava perto. Ela me mandou uma mensagem querendo me conhecer melhor e me chamou de Hank, indicando que sou atraente. Fiquei muito feliz e respondi contando sobre mim para ela. Meus amigos comentaram que eu tinha sorte e que acabaria tendo relações com ela. As piadas típicas de um amigo. Eu tinha dado match com uma garota chamada Samantha e nos dávamos muito bem. Ela também era gamer, tínhamos muito em comum, o que nos aproximava. Conversamos pelo app por dias e aos poucos começamos a trocar mensagens e jogar juntos. Nada de especial aconteceu, só conversas e jogos, até que uma noite ela começou a ficar mais sexy comigo. Como a jovem adulta cheia de hormônios que eu era, decidi entrar na brincadeira. Tiramos fotos nossas, tirando a roupa, até que eu mandei uma foto nua pra ela, mas depois disso, não aconteceu mais nada. Notei que ela não tinha respondido no dia seguinte, algo incomum. Ela normalmente respondia muito rápido. Em um momento, enquanto eu estava na minha mesa revisando para a prova, recebi uma ligação dela. Fiquei surpresa quando ela me ligou pela primeira vez, mas atendi. Houve uma longa pausa antes de alguém falar. No entanto, não era Samantha do outro lado, mas um homem. Ele me perguntou por que minhas fotos estavam no celular da filha dele de 15 anos. Meu sangue gelou e desliguei na hora. Me apressei em apagar todos os aplicativos de namoro do meu celular. Eu estava em pânico, não sabia se era uma armadilha. Era um golpe? Eu tinha acabado de cair em um golpe? De repente, recebi uma mensagem dizendo: "Ligue de volta ou você irá para a prisão dentro de 1 hora." Lembro de ter explicado ao homem que não sabia que Samantha era menor de idade e que o perfil dela dizia que tinha 19 anos. A única resposta que recebi foi: "Você é um monstro, um pedófilo, e eu vou te mandar para a prisão." Naquele instante, pensei que minha vida estava acabada e que todo o meu esforço nos estudos e trabalho seria arruinado por causa disso. Depois ele me fez uma proposta.
Se eu enviasse $1.000 para ele desativar o telefone da filha dele, ele não chamaria a polícia. Naquele momento, eu tinha cerca de $700 economizados. Era todas as minhas economias para comprar um carro, mas eu daria tudo para não ir para a prisão. Pedi para ligar para minha família para que me ajudassem a pagar os $300 restantes e ele concordou. Após uma longa conversa com meus pais, eles me enviaram o resto do dinheiro, mas meu pai também queria falar com o sujeito. Meu pai enviou mais de 100 mensagens para ele com as piores ameaças possíveis. O homem apenas desejou que eu aproveitasse a prisão. Meus pais me disseram para não me preocupar, que provavelmente era uma tentativa de me extorquir por eu ser jovem e ingênuo. Nas semanas seguintes, fiquei paranoica, temendo que um policial aparecesse em casa para me algemar. No entanto, ninguém nunca apareceu. O número do homem foi desconectado após uma semana. Até hoje, eu me pergunto se aquilo foi mesmo só um golpe. Mesmo que tenha sido, foi a coisa mais assustadora que já me aconteceu. E se não foi um golpe, então tecnicamente eu sou culpada. Mesmo que eu não soubesse a idade verdadeira dele. Meus pais acreditam que foi um golpe, mas espero que minha história sirva de lição sobre esse tipo de fraude. E os riscos dos encontros online. Cuidado, gente! Há diversos apps de encontros online. Eu tinha terminado recentemente com meu namorado por causa do comportamento tóxico dele. Eu sabia que precisava encontrar alguém que trouxesse positividade para minha vida. Como uma garota que já se formou na universidade, era difícil conhecer novas pessoas. Então recorri a sites de namoro online como Tinder, OkCupid, Bumble, etc. Eu dei match no Tinder com um cara chamado Zach e nós nos demos muito bem. Pela foto de perfil, ele parecia fofo, confiante na carreira e nos hobbies. Nós trocamos mensagens e em um momento ele quis me encontrar. Fazia muito tempo que eu não me envolvia em nada na minha vida amorosa desde a faculdade, então eu estava muito nervosa. Eu o convidei para vir à minha casa, pois meus pais estavam viajando e teríamos a casa só para nós. Ele gostou da ideia e combinamos que ele viria no fim de semana. No grande dia, eu tinha limpado a casa, me arrumado e preparado brownies fresquinhos para nós. Por volta das 15, ouvi uma batida na porta e fui atender. Ao abrir a porta, me deparei com um homem que eu nunca tinha visto antes, que me cumprimentou. Mas não era o Zach, nem sequer se parecia com ele. Ele usava roupas sujas e rasgadas e parecia que não ia à academia há anos. Ao perguntar por que ele mentiu sobre as fotos, ele respondeu que na verdade eram de seu sobrinho. Naquele momento fiquei desconfortável, mas não quis ser indelicada e mandá-lo embora. Combinamos de assistir a um filme no sofá, mas eu fiz questão de ficar o mais longe possível dele. Durante o filme, senti seus olhos me encarando de forma estranha, como se olhasse através da minha alma. Em determinado momento, menti dizendo que meus pais chegariam logo e que ele precisava ir. Felizmente, ele respeitou isso e foi embora. Antes disso, ele tirou um canivete do bolso e disse algo que me gelou. Eu poderia ter te matado hoje, Ashley. Rindo de um jeito estranho antes de sair da minha casa e entrar na sua velha caminhonete. Nunca mais tive notícias de Zach, mas essa experiência continua sendo um dos momentos mais assustadores da minha vida. Agora, sou muito mais cuidadosa com encontros online e prefiro conhecer as pessoas pessoalmente.